Mas fui me envolvendo muito nessa área de terceiro setor, missões. Trabalhei com Portas Abertas Internacional, que é a igreja perseguida, né? Eu fiquei 6 anos na organização. Cheguei a ser detido entrando num país comunista uma vez, com 32 Bíblias, $7.000, que nós usamos esse dinheiro para fazer o primeiro Novo Testamento infantil. Isso mais ou menos em 2002, já tem 20 anos, hein? Imagina. Qual país que era que você estava? Eu fui no Vietnã naquela época. E Mas Filipinas, Vietnã. Teve que... Cara, na época foi tenso. Mas graças a Deus, assim, foi até uma intervenção divina, porque na época, curiosamente, o Bush filho estava para inaugurar uma fábrica da Intel na onde a gente estava. Então eu acho que naquele momento eles não queriam confusão, cara. Então eu lembro que eu fiquei no aeroporto detido por várias horas, até que num certo momento, e eles vão entrevistando a gente assim, chega um, entrevista, faz as perguntas, meia hora depois deixa a gente isolado, vem um outro, pergunta as mesmas coisas, para ver se a gente entrava em contradição, né? Mas depois que eles viram que não tinha mais jeito, uma hora eu chamei os caras no canto e falei, por que vocês estão me detendo aqui? Qual que é a razão? Não sei o que, bom, então eu queria dar um telefonema para a embaixada. Aí eles assustaram comigo. Falei, eu quero saber por que vocês estão me detendo. Então, acabou que eles não tinham argumento e estava numa situação, o mundo todo voltado ali para o Bush visitar na Ásia. Ainda mais um país que foi um país de grande história com a guerra do Vietnã com os Estados Unidos. Então, acho que foi um momento propício que Deus criou, porque não sei o que ia acontecer, não. E trabalhei também com Alphalete Internacional, que trabalha com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário, em 26 países. Em português, inglês, crioulo, espanhol, francês. E fiquei lá de 2007 a 2010, morei na Flórida, nos Estados Unidos, cuidava dos projetos na África, Angola, Moçambique, Libéria, na América do Sul, Colômbia, Bolívia, Paraguai. A entidade tem mais de 50 anos, já alfabetizamos mais de 7 milhões de pessoas no mundo todo em 50 anos. E era um trabalho muito interessante, porque a alfabetização, muitas pessoas não dão muito valor para isso, mas a pessoa que não sabe ler, no momento que aprende a ler, ela nasce de novo. Ela nasce. Porque a gente tinha até uma das frases nossas de um jargão de Alphalete, era das trevas para a luz, por 2 motivos, um porque era cristão e o outro porque quando a pessoa aprende a ler, ela vira gente. Abre um mundo. Enquanto ela é iletrado, ela não é nada. Em Angola, por exemplo, eu lembro que as pessoas procuravam a gente apenas para mostrar a carteira de identidade. Eu falei assim, mas como assim? Por quê? Porque a carteira de identidade para o analfabeto, ela tem um traço escrito sobre o rosto dela, analfabeto. Nossa. Então, quando a pessoa aprendia a ler e escrever, e ela vinha mostrar para a gente a carteira de identidade dela sem um carimbo dizendo, você não vale nada, era empolgante para a gente ver isso. Né? Deve ser recompensador demais. E centenas de testemunhos assim incríveis. Eu vou dar um exemplo para você. Uma mãe chorando em lágrimas, né, virando para a gente e falando, agora eu não vou mais envenenar meus filhos. Eu falei, mas como assim? Tenta imaginar uma pessoa que na hora de pegar um remédio para dar para o filho, são 2 frascos igualzinhos, ela não sabe ler qual que é o remédio e qual que é o veneno. Nossa. Então, assim, casos e histórias incríveis de pessoas como que mudaram a vida a partir do momento que aprenderam a ler. Então era um ministério lindo. E não só da pessoa, como da família inteira, né? Porque todo depois mundo. Os pais ensinam os filhos, você dá a chance da geração inteira. Né? Completamente. Então a gente... E outra coisa, o programa de Alphalete, ele é o seguinte, a pessoa em 6 meses ela aprende a ler e escrever. Em 6 meses, porque o adulto ele não é burro, ele não é ignorante, ele não teve chance de estudar. Então quando ele tem a oportunidade de estudar, ele aprende muito rápido. Muito rápido. E aquela pessoa que forma, em 6 meses, já pode virar professor. Porque a metodologia é muito simples.